Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá, e nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje, com alegria, damos mais um passo no estudo do livro de Apocalipse e refletiremos sobre um dos fatos mais certos que a Bíblia afirma. Refletiremos sobre a vitória do Senhor Jesus Cristo. Mas, como você sabe, antes do estudo, temos o prazer de registrar as correspondências que vocês nos enviam e temos também a alegria de orar colocando esse tempo de estudos nas mãos do nosso Senhor. Assim eu registro o e-mail que o Newton nos enviou de Curitiba, no Paraná. Foi essa a sua mensagem. Olá, pastor Itamir Neves, graça e paz a ti. Bem, essa não é a primeira e não será a última vez que lhe escrevo, se assim me deres a liberdade. Gosto muito do programa e tento, na medida do possível, acompanhá-lo. Hoje tenho perguntas a fazer a ti, pois tenho muita confiança na sua pessoa e nas suas opiniões. Elas são importantes para mim. Você acredita que certas crenças são do mal? E um bebê que é batizado nesse meio, ele sofre algum mal? E sobre o Apocalipse? Um grande abraço e fique com o bom Deus. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras bondosas e, de fato, temos pedido a Deus que use o nosso programa como um canal da sua graça para a edificação de muitos irmãos onde eles estiverem. Deus tem nos dado esse privilégio. Querido Newton, como eu lhe respondi, temos que estar atentos para muitos movimentos, muitas seitas que não pregam e não seguem a palavra de Deus. Quem não estrutura a sua fé nos princípios da Bíblia Sagrada, quem não obedece a Deus corretamente, certamente não tem a aprovação de Deus. Seguem opiniões humanas ou seguem os enganos do inimigo. Uma criança que é batizada nessas comunidades sofre porque seus pais não lhe ensinam o caminho certo. Mas, pela graça de Deus, quando essa criança se tornar adulto e tiver consciência, ela poderá conhecer e receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, quanto aos estudos do Apocalipse, você já deve estar percebendo que estamos já caminhando para o seu final, para logo então reiniciarmos os nossos estudos a partir de Gênesis e novamente caminharmos durante 5 anos. Queridos ouvintes, assim como temos recebido essa correspondência do Newton, gostaríamos também de receber a sua. Escreva-nos e compartilhe as suas experiências conosco. E agora eu quero convidar o Newton e a todos vocês que estão me dando o privilégio da sua audiência para elevarmos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. E também, Senhor, te pedimos, conceda-nos a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo e conceda-nos também a capacitação para te obedecer. Querido Deus, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fortalece
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar mais alguns versos desse 20º capítulo do livro de Apocalipse, onde trataremos de um tema dos mais importantes de toda a palavra de Deus. Nós vamos estudar Apocalipse 20, 7 a 10, um texto que relata a vitória final do Senhor Jesus Cristo. Ao nos aproximarmos dos estudos finais desse livro, temos que nos lembrar do estilo literário do apóstolo João em registrar essas maravilhosas visões que nos fazem vislumbrar os dias finais da nossa dispensação. Conforme o entendimento de vários estudiosos, este livro é importante e nós devemos aceitar esse fato. João não registrou as suas visões em ordem cronológica. Como nós já mencionamos, nos selos, nas trombetas e nas taças, tínhamos a descrição de eventos que aconteceram e acontecerão entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. As diferenças entre esses três grupos de 7 juízos, entre outros fatores, são percebidas por causa da abrangência e da intensidade dos juízos. As visões registradas por João se repetem. Elas são análogas, elas são semelhantes, de certa forma são paralelas. O apóstolo repete a mesma cena 2 ou 3 vezes com intensidade e focos diferentes, para que se pudesse expressar, com meras palavras humanas, os acontecimentos de grande esplendor celeste que lhe eram reveladas. Especificamente, em relação ao texto que estamos estudando, que descreve a vitória do Senhor Jesus e a consequente derrota de Satanás, é bem possível que João não tivesse em sua mente 2 batalhas universais distintas, uma no fim da presente dispensação e outra no final do milênio. Na verdade, os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres que queriam se esconder do dia da ira, no 6º selo, os inumeráveis cavaleiros da 6ª trombeta e o ajuntamento dos reis do mundo inteiro na 6ª taça, os reis da terra, com seus exércitos destruídos pela besta, podem ser descrições da mesma grande multidão que veremos e estudaremos nesse texto, no capítulo 20, versículos 8 e 9. Veja só, eu mencionei o capítulo 6, 15 a 17, o capítulo 9, versículo 16, o capítulo 16, versículos 14 e 16, e o capítulo 19, versículo 19. Então, todas essas citações, no entendimento de alguns irmãos, estudantes do Apocalipse, todos esses textos se referem exatamente a essa visão que vamos estudar hoje, capítulo 20, versículos 8 e 9 também. Quando entendemos as visões do Apocalipse dessa maneira, não corremos o risco de ficarmos presos ao literalismo que nos impede de termos uma visão geral do livro todo. Quando consideramos a natureza simbólica do livro, conseguimos captar a confortadora mensagem que o Senhor quer nos transmitir. Mas qual é essa mensagem? Os cristãos devem sentir-se encorajados para, com paciência, suportar os mais terríveis sofrimentos e até a própria morte, por causa de Cristo, baseando-se assim em 2 maravilhosas verdades. O nosso inimigo é um inimigo derrotado e o nosso Senhor é um Senhor vitorioso que compartilha conosco a sua grande vitória. Essa é a esperança e, na verdade, essa é a certeza. Nesse texto, então, quando o inimigo estiver prestes a reagir de forma mais violenta possível, sabendo que lhe resta pouco tempo, temos o registro dessa visão magnífica que é a vitória final, completa, do Senhor Jesus Cristo. Vamos então estudar esses versos, dando a eles o seguinte título: A vitória final de Jesus Cristo. Eu repito, o título para Apocalipse 20, 7 a 10 é A vitória final de Jesus Cristo. Querido amigo, ao contemplarmos essa vitória final de Jesus Cristo,
temos que enfatizar que essa não é mais uma vitória em mais uma batalha. Não, não temos que entender dessa maneira. Quando estudamos todo o Apocalipse, nós temos várias batalhas e várias vitórias. Temos sim o relato dessa batalha em 16:16. E ela é repetida diversas vezes e, consequentemente, temos a descrição da derrota dos inimigos de Cristo repetida várias vezes. Embora os inimigos de Deus são derrotados em descrições diferentes, eles caem todos ao mesmo tempo, no mesmo momento. As quedas da Babilônia, do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte acontecem ao mesmo tempo, ou seja, na segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo marca a vitória final do Senhor. E desse texto, então, do texto que nós estamos estudando, Apocalipse 20, 7-10, nós temos, então, esse princípio, a seguinte afirmação teológica. A vitória final de Jesus Cristo é uma demonstração da concretização dos planos divinos anunciados anteriormente. Eu repito, esse é o princípio, então, de Apocalipse 20, 7-10. A vitória final de Jesus Cristo é uma demonstração da concretização dos planos divinos anunciados anteriormente. E nesse texto, nós vamos encontrar 3 aspectos dessa vitória maravilhosa, dessa vitória final do Senhor Jesus Cristo. O primeiro aspecto da vitória final de Jesus Cristo se observa na libertação temporária de Satanás, versículos 7-8. 3 detalhes. Satanás é solto para provar a sua culpa. Satanás é solto e volta para conquistar seguidores por seu engano. E Satanás é solto e ele convoca as nações para guerrear contra o Cordeiro. Eu leio para você esses versos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Conforme o versículo 3, que estudamos no programa passado, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Querido amigo, é nesse sentido que a sua libertação servirá para a sua condenação final. Por quê? Ora, porque é necessário que todo que for considerado culpado seja visto como um malfeitor, um transgressor da lei. Por outro lado, é importante também que o juiz seja visto como um juiz justo. E nesse caso, Deus é o justo juiz. Enquanto a história continua na terra, seria errado presumir que o diabo nunca mais tentaria se levantar ou que os outros santos, em outras épocas, não poderiam sofrer perseguições brutais. A situação geral dele é de poder muito limitado, e os santos, em qualquer circunstância, podem ter a confiança da vitória pelo sangue do Cordeiro. Se ele surgir com seus ataques, aqui ou ali, em qualquer outro momento da história, não se deve concluir que o Cordeiro ou seus santos perderam seu domínio. Não, é possível Satanás atacar, mas nenhum ataque dele contra os fiéis será bem-sucedido. Versículo 8 diz assim: E ele sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Agora, querido amigo, essa libertação do diabo por tempo determinado faz parte do plano de Deus para que ninguém possa acusá-lo de injusto. Depois de um grande período sem a influência do diabo, logo quando ele for solto, os homens novamente serão enganados. Por quê? Os desejos humanos serão atraídos pelas seduções satânicas, tornando-se então os homens ainda mais indesculpáveis. Isso revela o quê? Que a raiz do pecado não é a condição social do homem, não é a pobreza, não é a falta de educação ou a falta de nascimento nobre. Não. Os homens serão enganados, sabe por quê? Porque eles desejam o mal e não o bem. Diferente do poder normal do diabo como tentador, que os santos resistem pela fé, o diabo
também teria ocasiões de pelejar contra os santos como perseguidor, usando o quê? O poder de governos humanos contra os santos. Gog e Magog, essa expressão, no Apocalipse, esses nomes aparecem somente aqui. E o significado deles se torna evidente quando examinamos as outras passagens bíblicas que mencionam essas duas terras, Gog e Magog. Esses nomes são místicos e representam os últimos adversários dirigidos por Satanás na sua tentativa contra o Senhor e contra o seu povo. O versículo 8 ainda diz que ele tinha por objetivo reunir as nações para a peleja. O diabo faz aqui a mesma coisa que os espíritos imundos fizeram no capítulo 16, versículos 13 e 14. Aqueles exércitos foram derrotados, conforme o capítulo 19, e então é a mesma situação que Gog fez em Ezequiel, capítulo 38. Mas eles também foram derrotados. Agora o diabo chama as nações para atacar o povo de Deus. Agora, essas nações são simbólicas e elas vêm lá de Ezequiel 38 e 39. Gog e Magog são simbólicas. No capítulo 36, lá de Ezequiel, Deus prometeu a restauração de Israel. No capítulo 37, outras mensagens reforçaram essa promessa. E, de repente, no capítulo 38, Gog e Magog ajuntam um grande exército das nações ímpias e invade Israel restaurada. Deus peleja contra Gog e as nações, e os ímpios são destruídos e enterrados, conforme o relato do capítulo 39 de Ezequiel. Então, a comparação das nações citadas em Ezequiel 38 com as linhagens dos povos de Gênesis 10 mostra que eles não são os descendentes de Sem, o antepassado do povo santo, mas confirmam que esses nomes representam os últimos inimigos a se defrontarem contra o Senhor. O uso desses nomes representa os povos ímpios que se levantam contra o reino do Senhor e contra o seu povo escolhido. O resultado, naquele contexto, foi a derrota total de Gog e seus aliados, e assim também acontecerá nos dias finais. Querido amigo, não podemos ter dúvida quanto a esse resultado. Números podem impressionar os homens, mas nunca impressionam o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é todo-poderoso e não deve impressionar os seguidores dele. A questão não é quantos, é quem. Veja bem, o diabo é um perdedor e perderá esta e todas as outras batalhas contra o Senhor. Jesus, sim, é um vencedor e aqueles que ficam do lado dele têm a garantia da vitória. Por isso chegamos então ao segundo aspecto da vitória final de Jesus Cristo, que se observa na batalha que não aconteceu. É, interessante. Veja o versículo 9. 3 explicações para essa expressão do versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. 3 explicações. A batalha envolve todos os contrários a Cristo. A batalha é feita contra os santos e a cidade santa. E a batalha nem foi iniciada e o inimigo já foi derrotado. Querido amigo, os inimigos vêm contra o povo de Deus, sitiando o acampamento dos santos e a cidade querida, isto é, a Nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Uma multidão de soldados das nações, dos 4 cantos da terra, vem contra os santos. E é interessante que, ao mesmo tempo em que há essa reunião de forças contra o Senhor Jesus, nós podemos nos sentir encorajados, percebendo que a luta não aconteceu. Pode parecer uma afirmação sem sentido, mas é isso mesmo. O grande exército do mal preparou-se para a batalha, sitiou o acampamento dos santos, a cidade santa ficou sitiada, mas a luta nem chegou a começar. Sabe por quê? Porque a luta não é nossa, a luta é de Deus. Como foi dito ao rei Josafá, veio o Espírito do Senhor e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o que o Senhor tinha dito a Josafá? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Por quê?
porque a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 14 e 15. Querido amigo, o mesmo cavaleiro montado no cavalo branco, mesmo cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, ele é o vencedor. Ele que está com seu manto manchado de sangue e o seu sangue derramado para nos salvar e o sangue dos seus inimigos, ele é o grande vencedor. Jesus Cristo é o grande vencedor. E o texto então é claro em descrever os acontecimentos. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Nas outras batalhas, em 2 Crônicas 20, Salmo 2, Ezequiel 38 e 39, Apocalipse 19, não há necessidade de uma apresentação dramática que destaque o poder do inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo é um ser derrotado. O diabo perdeu, o diabo e seus cúmplices foram derrotados. Ele perdeu e perdeu totalmente, porque o fogo do céu o consumiu. E aí chegamos no versículo 10, que é o terceiro aspecto, nos mostra então esse terceiro aspecto da vitória final de Jesus, quando nós observamos a derrota final de Satanás. Versículo 10 eu leio para você. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Onde o quê? Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. 3 constatações com relação a este versículo 10. O diabo teve seu fim no lago de fogo e enxofre. O diabo tem como sua companhia a besta e o falso profeta. E uma outra constatação é que o diabo terá tormento eterno como castigo por sua oposição a Deus. Nos versículos 7 a 9, nós percebemos a possibilidade do diabo se levantar contra os fiéis de todas as épocas, mesmo depois da vitória dada aos santos que sofriam pela mão da besta. Mas, mesmo esse poder tem limites. O próprio diabo chegará ao fim quando será lançado dentro do lago do fogo e de enxofre. 2 figuras bem apropriadas para esse simbolismo. O fogo simboliza o juízo divino e o enxofre também tem esse mesmo símbolo, demonstrando o quê? A magnitude do castigo de Deus. Lá já se encontra a besta e o falso profeta. As duas bestas foram lançadas no lago de fogo, conforme o capítulo 19, e, na verdade, todos os opositores e todos os que seguem o diabo, essa é uma frase difícil até de falar, mas todos serão lançados no inferno. O diabo, os seus seguidores e os homens que dão vazão aos seus sentimentos, acompanhando as orientações demoníacas. Serão atormentados e serão queimados dia e noite. Sofrerão dia e noite. Agora, é importante notar que eles não serão aniquilados. Veja bem, o lago de fogo não lhes traz aniquilação, e sim tormento perpétuo. Descobriremos que as pessoas que não obedecem ao Senhor, elas serão lançadas também nesse mesmo lago de fogo, nesse inferno. Mesmo reconhecendo uma figura simbólica do contexto, trechos como esses nos ajudam a resistir o engano das falsas doutrinas. Algumas ensinam que a morte espiritual será apenas a destruição total ou a aniquilação dos ímpios. Não é isso. É um tormento eterno. A palavra de Deus diz isso claramente. Por isso podemos concluir todo esse estudo dizendo o seguinte. João descreveu, para consolar os santos perseguidos pelo governo romano, descreveu todas essas batalhas, todas essas vitórias do Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou os poderes maus através da perseguição, apresentando o dragão, as bestas e a meretriz. Mas depois das revelações, das pragas e batalhas, os santos continuam reinando com Cristo, enquanto os inimigos sofrem no inferno. Deus é justo e os seus servos fiéis são vencedores. Assim como os primeiros leitores do Apocalipse se sentiram encorajados, nós também devemos nos encorajar, nos animar,
nos estimular com essas palavras, sabendo que mesmo que tivermos que passar por várias tribulações e até chegarmos à morte, nós somos os vencedores. Nós somos e seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido amigo, eu espero que você seja encorajado a se manter firme com o Senhor Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sim